partir para a nossa classe bíblica. Seja muito bem-vindo, irmã Ayrton, muito obrigada pela sua presença aqui. E os minutos seguintes são todos seus para explicar para esses desbravadores o conteúdo especial que a gente tem para esse sábado. Muito obrigado, boa tarde a todos aí. Estou vendo que tem bastante gente, tem 13 ao todo aí, não abri aqui para ver quais que são todos, né? Mas foi um prazer aí ser convidado por vocês e estar de novo com essa meninada, esses meninos amados. Primeiro, agradecer a Deus também aí por vocês estarem mantendo vivos a igreja, né? Mantendo viva a igreja, através dos encontros semanais aí com os desbravadores, mantendo essa meninada ocupada. Eu vi aí muito rapidamente, não memorizei, mas eu sei que a Jennifer está em primeira, a Rafaela estava em segundo lugar aí na questão da pontuação, né? E lá atrás tem uns lá que parece que não estão acompanhando muito, mas é assim mesmo, né? Faz parte, mas eu vejo que a maioria aí está acompanhando, estão aumentando a pontuação, está uma briga acirrada, muito bem. Parabéns a todos. E meu boa tarde a todos vocês aí. Que Deus abençoe vocês ricamente. Bom, nós vamos passar um pouquinho daquilo que estudamos aqui, né? E parece que tem algumas coisas, o Wilson acho que vai projetar aí umas imagens que ele me passou. Mas antes eu quero, de qualquer maneira, queridos, nós vamos já abrir a palavra de Deus, já estamos entrando aqui no contexto. Acho que é bom a gente fazer uma outra oração, para a gente dar continuidade aqui. Nós vamos orar aqui. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, para o teu cuidado com a tua igreja, as tuas crianças, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito e ainda fará. Continue abençoando esses jovens líderes também, bem como toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Ô Elcinho, essa imagem aí, não foi a imagem que, acho que, só se eu peguei errado. Ah, sim, aí sim. Agora sim. Ó, se quiserem falar alguma coisa, pode falar, tá? Aquele ali é o tema geral do nosso estudo, acampando com o Criador, e hoje o tema é obedece e tem juízo. Tomei um susto agora aqui, porque eu falei, acho que eu li alguma coisa, acho que eu estudei errado aqui, eu estava preocupado aqui em fazer certo. Quando eu vi essa imagem, eu falei, eita. É que eu mandei só mandei o estudo, né? O nosso tema central agora, ele falou acampando com o Criador. Tá certo, assim, tá certo, obrigado. Eu tomei um susto aqui. Bem, queridos, eu estava vendo essa imagem, eu achei interessante essa imagem. Eu não sei se os meninos, os desbravadores, eles tiveram acesso a isso, eles estão tendo agora, Wilson? Isso, eles estão recebendo agora. E Ah, aí tá. A gente manda um link com as perguntas para eles responderem depois, mas o material eles veem agora, a gente vai ler a tirinha. Eles estão vendo agora, né? Então, veja, essa imagem, ou a historinha que ela se resume nas imagens aí que estão a seguir, eu achei muito interessante. Mas antes de entrar nessa imagem, eu lembrei de um texto bíblico. Que é o que mais ou menos acontece. Nós estamos vendo aí, e tem um desbravador aí que ele está meio chateado, né? Ele viu aí que eles foram condenados e foram condenados a fazer o quê? A cavar um banheiro aí para os desbravadores, né? Fazer um buraco aí, que seria o local do banheiro dos desbravadores, e em virtude de quê? Que eles foram condenados por ter sido pegos aí comendo guloseimas, né? E eles pegaram as guloseimas aí contrabandeadas e fizeram isso. Mas aí tem um revoltadinho aí, tem o baixinho aí, ele ficou muito bravo com isso. Que absurdo, isso aí é um absurdo, porque ele comenta aí, né? É um absurdo isso aí acontecendo. Só porque a gente pegou isso, a gente devia ser livre, não é? E aí ele começa já a levantar. Sempre, todo lugar tem aqueles revoltadinhos, né? Ficam revoltados quando são disciplinados com alguma coisa, e ao invés de refletirem sobre o erro, não. Aí o que ele fez? Ele foi lá, vamos mudar esse sistema, convocou uma greve, resistiu às questões daqueles que, porventura, vieram
a pegar nos pés deles, né? Estou falando aqui no linguajar para que os menores entendam melhor, né? E aí o que acontece? Ele vai lá e resolve agora, já que a liberdade que ele queria, e foi por causa dele ter pego algumas guloseimas que eles foram ordenados, agora eu vou comer de tudo. E começaram a comer salgadinho, recheado, tudo aí que eles tinham direito, ele começou. E o que foi que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Pronto, aí veio uma grande dor de barriga, e aquilo que eles estavam fazendo, deixaram de fazer, não foi? Que era o banheirinho que eles estavam fazendo lá? Ele, não, agora me deu aquela dor de barriga, por causa da rebeldia ali, então agora ele precisava ir no banheiro. E onde é que está o banheiro? O que aconteceu? Não tinha o banheiro pronto, né? E aí o amigo dele lá, que estava comentando, falou, só tem um problema. Você declarou greve e agora nós não terminamos lá o banheiro. Como é que vai ser agora? Eu deveria ter cumprido a parte que me corresponde, né? Ou seja, ele deveria ter ouvido o conselho, né? Mesmo a repreensão ali, e concluído o trabalho dele, que no final das contas acabou resultando em uma coisa ruim. Sabe qual é o texto bíblico que eu me lembrei quando eu estava vendo essa história aí? Esse texto bíblico, ele está lá no livro de Hebreus, não sei se todos estão com a Bíblia aí, mas no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, está dizendo assim, toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Não foi o que aconteceu com ele aí? Ele foi disciplinado e ele não ficou feliz com a disciplina, não é? E a Bíblia está dizendo assim, que toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. No caso dele, não foi só tristeza, ele foi com raiva mesmo, né? Ela depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vou ler na Bíblia, na Bíblia Viva, vocês vão entender melhor esse versículo. Achei muito legal aqui a tradução na Bíblia Viva. Diz assim, ó, não é nada agradável ser castigado na hora em que está acontecendo. Dói mesmo. Mas depois podemos ver o resultado, um crescimento tranquilo, em virtude e caráter. Ficou melhor para entender, né? Que na hora que a gente é disciplinado, ou pega no nosso pé por algo que nós fizemos errado, a gente não gosta, mas depois a gente vê que quando alguém faz isso com a gente, para nos ajudar, a gente aprende a ser pessoas melhores, a gente aprende a errar menos, a gente não vai desobedecer, porque isso vai dar certo lá para frente, né? Quem obedece. E aí nós voltamos então aqui, o tema está lá, né? Obedece quem tem juízo. Eles não tiveram juízo, não obedeceram. E aí vem uma pergunta aí, por que a natureza está cheia de violência? Então, comenta-se a história aí, né? Hoje a gente vê, eu gosto muito de assistir os filmes aí dos animais, eu não sei quantos aí gostam de assistir, mas eu gosto de assistir o filme aí dos animais. Então, a gente vê realmente os predadores e às vezes dá dó, dá vontade, eu vejo as pessoas filmando ali, aí eles dizem ali que eles não podem interferir, por exemplo, quando um leão está matando um cordeiro ali, ou um cordeiro, uma daquelas gazelas, na verdade, um búfalo, ou até um filhote de uma gazela que acaba de nascer, a gente fica com dó, né? Mas o que acontece, né? O que foi que levou isso, né? E aí conta até uma história dessa aranha. Aí tem uma aranha que ela não honra, né? Essa aranha aí diz que ela não honra a mãe que dá luz aos filhotes, né? É uma espécie de aranha, né? Então diz que quando ele sai do ovos, ela devora, depois devoram uns aos outros. É um negócio terrível. E a gente vê muito isso realmente hoje, trazendo assim também para o ser humano, né? Algumas coisas onde o ser humano ele não tem muito desejo de ajudar o outro, se puder dar um jeitinho de prejudicar só para levar vantagem, faz isso, né? Mas quando Deus nos criou, ele criou-nos numa diferença entre nós e os animais, né? Os animais, eles não foram criados com um poder de discernimento entre o certo e o errado. Então, a eles, após o pecado, foi dado instintos. Então, eles têm os instintos, eles não têm a inteligência. Então, às vezes, a gente vê um animal ou outro, às vezes, algum vídeo, olha, esse animal é inteligente, sabedoria. Não, ele se habitua no ambiente que ele está ali, às vezes criado dentro de casa ou num cativeiro, mas, na verdade, a espécie, de uma maneira geral, age por instinto, não com inteligência, não algo assim
traçado como a inteligência que Deus E deu, né? é curioso também, aí no final que ele fala que tem uma ave que é especialista em roubar peixe de outras aves. É a Isso, fragata. a Então, uma fragata, avezinha vai lá, rouba o peixe, e a outra vai lá e cata dela. na verdade, eu já assisti alguns vídeos da fragata, e tem muito aí no Discovery, é muito interessante pelo seguinte, porque ela tem aquelas aves que eles mergulham no mar para pegar o peixe, né? Então ela sai, mergulha para pegar o peixe e voltar para levar para os filhotes. No caso, a fragata, ela não consegue mergulhar no mar, porque ela fica molhada e depois ela não consegue alçar voo. Então, o que ela faz? Ela espera aqueles que podem mergulhar, quando ele sai, aí elas começam a perseguir. É interessante que elas perseguem os outros que mergulham, até que os outros soltem o peixe no ar, aí elas vão, pegam e tomam, né? E outro dia eu também vi um vídeo de um pássaro que ele é grande, me parece que é o cuco, até o tal do cuco aí que tem a história do relógio, mas é um pássaro chamado cuco mesmo. Ele tira quando ele bota o ovo dele é do tamanho de um outro comum, de um animal, de um pássaro menor. Aí ele vai lá no ninho, tira o ovo do pássaro e põe o dele no lugar. Ele joga o outro para o chão e deixa o dele lá. E aí o outro pássaro, pensando que é filhote dele, ele cria o cuco pensando que é filhote dele, só que o cuco é grande, o outro é pequeno, chega uma hora que o filhote está maior do que os pais. E ele fica de boa lá, né? O Curioso. filhote dele. Então parece um negócio assim meio desigual, né? Mas a natureza é assim. E aí nós vimos aí também o que está dizendo que os animais são diferentes da gente, como eu já estava comentando aí. Então diz aí que os animais não têm moralidade, eles não podem ser responsabilizados pelo instinto. Quem tem cachorrinho novo em casa, e a gente vê alguns vídeos, chega lá, o cachorro come o sofá, come chinelo, come tudo, e o dono do cachorro, né, não bate no cachorro, não fica irado, não dá vassourada. Pode ser que até alguns aí, depois que o cachorro está grande, até dê. Mas ele não responsabiliza, porque principalmente os cachorrinhos mais novos, os animais mais novos, eles têm esse instinto de brincadeira. É como se fosse comparado a uma criança adulta. Ele não sabe muito bem o que está fazendo. Aí depois ele vai ser ensinado, né? Então o pessoal fica revoltado, os cachorros, quando ele faz isso. Mas o homem não é um animal. E sendo a imagem de Deus, ele é um ser moral, ou seja, ele tem discernimento de saber o que é certo, o que é errado, não quando muito novo. Tanto é que a igreja, quando vai batizar crianças, procura batizar aí acima, mais ou menos 9, 10 anos, porque já tem discernimento entre o certo e o errado, né? Agora, essa questão, para a gente dar sequência, e daqui a pouco nós vamos chegar nas perguntas aí de vocês, eu pergunto aí, Ariel e o Sim, essa primeira parte para memorizar o voto e a lei dos bravadores, isso eles já têm, né? Eles A gente espera que sim. têm e eu queria ouvir alguém falando, hein, Ayrton? Eu quero escolher Opa! um aqui. Então vamos fazer isso agora, porque eu vejo sempre lá na igreja o voto desbravador, a lei, o voto, tudo. Então, memorizar o voto e a lei do desbravador, cumprindo o quê? O que está aí de 1 a 3, aí? É o Isso, requisito cumprindo. de amigo. Sim, aí. E Bom, o de companheiro e pesquisador também envolve os ideais. Então, a olha gente aí. tem aqui, ó, gente, de Vamos todas fazer as assim, ó. A Então gente eu posso coloca eles escolher um agora. aí? Isso. Escolhe um aí, depois Pode eles fazem um no escolher. cartão. Eita, eu vou sortear um aqui. Vou sortear um aqui para ver como é que tá, hein? Líder não pode, hein? Líder eu vou deixar de fora, hein? Deixa eu ver aqui. Ligou até a câmera ali, irmão. O João ligou até a câmera. Como que teve uns que desligaram a câmera aí? É. Olha o Renan, apareceu aí de novo. É o Renan que tinha desligado, é? Bom, É o João. tem aqui o Renan, tem aqui a Rafa, João, A Jenny, Duda, a Clara, a Jenny. Cada um vai Difícil, falar uma Duda. frase agora. Cadê? Cada um vai falar Vou uma começar frase? pela Rafa. Então vamos lá, peraí. Isso aí, vamos lá. Não esqueça de abrir o som de vocês. Foi a última que ele falou, depois vai a Duda, que é a que eu tô vendo aqui. Falar o quê mesmo? Primeira frase do voto. Do voto.
Certo. Voto. Para lembrar. Pela Frase. A frase, pode falar mais uma graça palavra. de Deus. Duda, completa. Serei puro. Fala mais um. Serei Vamos lá. puro. Renan, tá aí? Continua. Bondoso e leal. O que João. mais? E aí, João? Serei puro, bondoso e leal? Abre o áudio aí, João. Você sempre E abre. guardarei sempre um cântico no coração. Ah, não, João. Tá quase. Aí. Guardarei o Misturou quê? com a lei. Quem sabe? Guardarei o quê? A lei do desbravador. Quem mais? Serei? Jennifer, Serei servo de Deus E o que mais? e amigo de todos. Muito bem. tudo bem, ó. Foi o voto. Pode seguir, Ayrton. Foi o voto, né? Foi. Mas aí tem mais alguma coisa aí abaixo, mais um pouquinho. Vamos lá? Segunda aí. Pode passar ele. Perdão, tava parado aqui. Foi. Aí, ó, segunda, o que que é que tá aí? Memorizar os 10 mandamentos, conforme o requisito. E aí? Essa tá no formulário para vocês responderem. Vocês vão ter que numerar cada um dos 10 mandamentos que tá lá. Ah, o Renan regalou o outro Vai aí, mandar o parece que você formulário assustou, pra Renan. O Renan sabe, ô, irmão. O Renan decorou o Salmo 23 em menos de quanto? 10 minutos? O menino é fera. Renan. O menino é fera. Parabéns. Eu não sei de cor. Ah, Então, decorou o Salmo Arielle, mas tá 23, de... né? O Salmo 23 Arielle. eu decorei por causa do Campuri. É, então. Arielle, não tem como numerar lá, porque só vai até o 4, os 10 mandamentos seriam 10, né? E a É numeração só lá só vai até... arrastar. Tem que Mãe, arrastar. arrasta pro lado. Não é? Então, vou fazer uma... Bom, eu acho Pode que os seguir. mandamentos, a maioria aí sabe, né? Com certeza, eu queria, assim, memorizar, assim, falar tudo, assim, rapidamente, eu acho que não vou conseguir. Então, eu vou perguntar, eu vou escolher aqui, eu vou aproveitar o Renan aí, que é o homem que é bom de memória aí. Renan, qual que é o primeiro mandamento, Renan? Espera aí, deixa eu lembrar. Eita, eu Ficou nervoso, Renan? É o Primeiro nervosismo das câmeras. Eu sabia até o 5º mandamento. Não terás o quê, Renan? Não terás outros deuses. Outros? Isso. É isso aí, eu perguntei o primeiro, que eu achei que era o mais fácil, ainda bem que eu não fui lá para frente, hein? Mas é porque fica nervoso aí, né, Renan? Isso faz, fica nervoso e não consegue memorizar. Eu sei como é que é, às vezes essas coisas deixam a gente nervoso. Mas então, queridos, vamos dar sequência para a gente entender um pouquinho aqui nessa questão da nossa diferença, né, do que vem acontecendo na raça humana. E isso, claro, depois do pecado, nós podemos ver a diferença entre o homem, né, e o animal, ou a semelhança, no caso aqui, porque aqui chegou uma hora que parece que a humanidade, tanto a humanidade quanto os animais, eles passaram a ter uns comportamentos diferentes daqueles que Deus havia criado, né? Lá no início, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabíamos que o homem dominava sobre os animais, não tinha desequilíbrio entre a natureza, não tinha nada dessas coisas. Mas depois do pecado houve, sim, algumas mudanças. E aí nós vamos ver aqui na Bíblia, na pergunta número 3 aí, está para vocês, por que os animais se tornaram ferozes? E por que o homem é violento, corrupto, egoísta? Será que a Bíblia pode nos responder isso? Vamos ver lá em Romanos 8, 20 a 22. Todos devem estar com as suas Bíblias aí, e eu vou ler aqui, vocês acompanhem. A linguagem, a maioria das Bíblias dele, a linguagem é diferente um pouco, né, Wilson e Arielle? Sim, tem várias versões aí. Mas eu acho que aqui talvez dê para a gente entender um pouquinho, né? Então, nós vamos ler aqui Romanos 8, eu vou ler aqui Romanos 8,
20 a 22. Diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Então, Paulo aqui, ele está falando, né, sobre o contexto aqui desse estudo, desses versos, é que Paulo está falando sobre os sofrimentos que a humanidade, que nós passamos no momento. E ele compara isso com a glória do que está por vir. Ou seja, tudo isso que nós estamos passando, as dificuldades que aqui estão, os problemas, esse tipo de sentimento de corrupção, de violência, de egoísmo, estamos passando isso, sofrendo isso, em virtude, claro, de algo que aconteceu errado lá atrás, mas Deus promete algo melhor. Mas para a gente ficar aqui dentro do contexto, dentro das perguntas, qual a resposta, então, para a pergunta número 3? Olha, por que os animais se tornaram ferozes? Por que o homem é violento, corrupto e egoísta? Deus se enfureceu com os animais e os castigou? Será que foi isso, queridos? Pode abrir o áudio e dizer sim ou não. Foi sim ou não? Ou então, ó, dá um toquinho aí com a mão. Não, né? Não. Sim, Essa não é a Não. resposta certa. Deus não, se enfureceu com os animais e castigou os animais. não. Então, será que a resposta certa seria, por exemplo, a 3, os animais evoluíram lutando um contra os outros? Será que isso foi uma evolução? Também não. Também não. Também não, né? Então, a resposta certa é a número 3 aí, vamos ver? O homem, devido ao pecado, foi sujeito à morte, e como ele era senhor da criação, a morte passou a todos os seres que estavam sob o seu domínio. Então, veja, né, que antes do pecado... Oi? Alguém comentou alguma coisa? Pode comentar, não tem problema. A Duda falou que é esse mesmo, que esse é o certo. Ah, que é esse mesmo. Ah, tá bom. Se alguém quiser comentar alguma coisa, só dá um toque aí, não tem problema, pode participar junto aqui. Eu acho que é até bom que participem, né? Então, nós vimos aí que quando Deus criou, éramos perfeitos, imagem e semelhança deles, os animais eram pacíficos. Na verdade, os animais nem comiam o outro, não existia nem a morte, não é? Mas depois do pecado veio a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, não nos esqueçamos disso. Então, nós vimos aí que os animais se tornaram ferozes, os homens ruins, violentos, por causa do pecado, a natureza pecaminosa. Agora vamos ver aí veio a quinta aí, é isso? Saiu da terceira, foi para a quinta, tá certo aí? Acho que volta a quarta aí, né? Nós estávamos na terceira. Tem uma pergunta antes, depois dessa tem uma outra, é a quarta. A quarta diz aqui, ó, nós humanos nascemos bons ou pecadores? Seria a quarta pergunta, Bom. antes dessa quinta aí. Bons. Deu um probleminha e já vai colocar. Bom. Mas continua. Então, nós podemos ver aqui, né? Enquanto a Arielle procura aí, eu já deixo a pergunta no ar. Vocês acham que nós humanos nascemos bons ou nascemos pecadores? Nós fomos criados bons ou fomos criados já pecadores? E aí? Vocês Eu vi acham? alguém falando bom aqui. Quero saber por que vocês acham bom. Cadê? Bom. Eu vi a Também Duda acho que é bom. falando. É bom, porque Deus não ia criar um ser que Humano pecador. fosse ruim. Ele é perfeito, ele não ia criar uma coisa errada. Ó. É. Sim, E aí, quem também mais? se você olhar para uma criança, tipo um recém-nascido, você não vai ver maldade nele, entendeu? Como você pode ver em um ser adulto. Ó, as respostas. Sim, olha aqui o que a Bíblia... Não concordo não, hein? E por que o nenê chora? Bebezinho chora pra caramba porque ele sabe que vai ganhar comida. Exatamente. Ele é egoísta. Mas seriam pecadores, minha opinião. O neném chora, né? Porque sabe que ele chorou, ganhou a comida e depois ele para de chorar rapidinho, né? Quando está com a barriguinha cheia.
Deus nos fez perfeitos, mas o pecado estragou tudo. Então nós somos criados bons, como eles dizem aí, e nós podemos ver aqui, ó, Gênesis 1, versículo 27, está dizendo assim, ó, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vocês acham que a imagem de Deus é a imagem ruim? Não. Certamente não. Certamente não. E quando a Bíblia fala que a imagem não é uma aparência só, essa imagem aqui seria no caráter, na forma, no aspecto, a maneira de ser, né? Então, Deus é um ser celestial, um ser bom, um ser de amor, tanto é que toda a Bíblia é baseada no amor de Deus. Então, fomos criados bons, sim. Então, agora conseguiu, Arielle, obrigado. Então, agora vem aí a pergunta, ó, nós nascemos bons ou pecadores? Veja o que diz Salmo 51, versículo 5. Alguém quer ler aí? Se alguém quiser ler, eu deixo, não tem problema, senão eu leio. Alguém quer ler? Salmo 51, versículo 5. Eu vou ler. Eis Pois que não. em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha aí, o salmista Davi está dizendo que ele nasceu em pecado e em pecado concebeu a mãe dele. Ou seja, um bebê, depois do pecado, mesmo um bebê que é inocente, nós sabemos que um bebê é inocente, ele não sabe o que está fazendo, como foi feita a pergunta aí, né? Por que que o bebê chora? Ele chora, a criança ela só chora aí basicamente por duas razões, né? Quando está com dor ou está com fome. E às vezes até sono ele fica inquieto, né? Mas quando está doendo alguma coisa ou quando está com fome ele chora, porque ele não consegue falar ainda, não é? Mas depois do pecado, a gente já nasceu em pecado, né? Uma criança ela não nasce pecando, porque ela não tem noção do que é o pecado. Tanto é que não batizamos uma criança porque ela não sabe. Ela está fazendo certo ou errado. Criança quer dizer um bebê, não é? Mas depois do pecado, todos nasceram já em pecado, então já nasce com essa natureza pecaminosa. Existem crianças egoístas, a gente percebe, tem crianças egoístas, tem crianças também que não são egoístas, tem crianças que crescem, aprendem a mentir, parece que mesmo que não ensine, ela aprende a mentir mais, outros nem tanto. Então, você vê, são as diferenças que as crianças vão tendo já desde pequeno, porque é o pecado que já está na nossa natureza. Então, a resposta certa, qual é a resposta aí? Nós já nascemos pecadores? Sim ou não? Nascemos pecadores? Nascemos bons e aprendemos a ser maus. Nascemos É pecadores. isso aí. Já nascemos pecadores, nascemos bons e aprendemos a ser maus. Nascemos Qual é a pecadores. resposta Nascemos certa? pecadores. Já aprendemos a ser maus. De acordo com o versículo 5 aqui de Salmos, a gente já nasce pecador, a gente já nasce com essa natureza pecaminosa. Não nascemos maus, mas já nascemos com a natureza pecaminosa. E aí, por causa dessa natureza, muitas das vezes nós nos tornamos pessoas más, mas não é a vontade de Deus. Apesar da natureza caída, apesar de nascermos pecadores, nós podemos ser pessoas boas, não por mas porque se nós nos deixarmos que Deus nos ensine, se a gente ouvir os conselhos de Deus, como que era o título lá quando a gente abriu aí o estudo? Qual que era o título? Obedece quem tem juízo, não é? Então, se nós obedecermos a Deus, ouvirmos os conselhos de Deus, nós podemos tornar-nos pessoas melhores, né? Mas já nascemos realmente pecadores, isso não tem como a gente escapar por enquanto. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa aí dos líderes ou alguém... Alguma coisa a acrescentar? Não. Tá Então, tranquilo. pois não? Tá ótimo, tá tranquilo. Tranquilo. Então, vamos para frente aí. Aí a quinta sugestão aí é o seguinte, para a gente discutir, né? Discutirem aí, para nós discutirmos aqui
lendo o texto de Paulo, né? Por que a gente não faz as coisas corretas quando ensina os mandamentos, ou voltamos a fazer erradas? É esse texto que é muito conhecido de Paulo, né? E às vezes porque a gente sabe o que é certo, e por que a gente não faz sempre o que é certo? Porque a gente sabe o que é certo e faz coisas erradas, né? Romanos, vamos lá para Romanos 7, então, versículos 18 e 19. Vamos lá. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Paulo está dizendo assim, olha, eu sei que aqui na minha carne, a minha vontade é de fazer determinadas coisas que eu não gostaria, mas no final das contas eu acabo fazendo. Aí ele volta de novo aqui, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu quero, que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, falando sobre uma luta, né? Uma luta que ele tem entre as vontades que a gente tem contra as vontades que Deus quer de nós. Ou seja, nós temos vontades de fazer coisas erradas. Quando alguém faz algo ruim para a gente, na escola, por exemplo, alguém faz um tipo de brincadeira que a gente não gosta, ou alguém faz uma fofoca, a nossa tendência, a vontade nossa é de chegar lá e falar, não, agora vai pagar, vou brigar, vou chamar para briga, vou xingar, não sei, vou ofender. Isso é uma vontade nossa. Quando a gente realiza essa vontade, ela está indo contra a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente perdoe, que a gente converse, que a gente ame, que a gente vai lá se acertar com a pessoa, nunca brigar. E Paulo, ele passava por essas lutas também. Então, ele sentiu uma dificuldade grande, porque ele percebeu que o mal que habita em nós, como já nascemos em pecado, acaba, às vezes, fazendo com que a gente faça aquilo que a gente não queira. E depois, sabe o que acontece? A gente se arrepende. E muitas das vezes, alguma coisa que a gente faz, a gente pode se arrepender, não dá tanto resultado assim complicado, mas tem coisas que às vezes a gente pode fazer que pode marcar a gente para a vida toda. Tem gente que às vezes, num momento que está nervoso, numa discussão, acaba matando uma outra pessoa. E mesmo que essa pessoa que matou, ela se arrependa, ela vai perceber que ela estava de cabeça quente, alguns às vezes estão sob efeito de drogas, né, sob bebidas e outras coisas, depois se arrepende, mesmo que essa pessoa se arrepende, não tem como trazer a outra de volta. Então, qual é o conselho de Deus? Que a gente tenha equilíbrio, que a gente pense bem antes de tomar alguma atitude, mesmo que você ache que seja uma atitude certa. Será que está de acordo com o que Deus quer que a gente faça? Mesmo que alguém fez um mal para a gente? Entendeu? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, por favor, aí. O mundo, ele chega a um ponto que fica tão complicado, ele nos leva a conviver, muitas vezes até sem perceber, né? Acho que Paulo fala bastante isso, né? Às vezes a gente está com tanto pecado ao nosso redor que aquilo acaba se tornando natural, igual o irmão deu exemplo. Às vezes as pessoas na escola lá brigam tanto com o coleguinha, fazem tanta maldade, e aí a gente vai olhando e aquilo vai ficando normal. Até uma hora a gente está fazendo de uma maneira que a gente nem percebe. Esse é um grande problema, a gente tem que se vigiar sempre. Isso mesmo. E às vezes o maior, irmão, e às vezes o maior mal é para nós mesmos, né? Porque tudo que fazemos para os outros, fazemos para nós mesmos. Né? Na verdade, sempre tem algumas consequências, né? Aquilo que a gente faz de bom e o que faz de mal, normalmente eles geram algumas consequências, assim. Foi o próprio Cristo que diz que, no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Ou seja, a gente vê tantas pessoas fazendo coisas erradas que parece que fica normal. Mas a gente não pode, a Bíblia também nos aconselha a gente não nos conformarmos com as coisas erradas desse mundo. A gente ser sempre preocupado em se acertar e nunca continuar andando ao lado daquilo que está errado, mesmo que a maioria das pessoas digam que não tem problema nenhum.
porque aquelas mesmas pessoas que dizem, isso não tem problema, pode fazer, isso aí é besteira, isso é coisa de crente, não vá nesses conselhos. Se Deus disse ao contrário, pode seguir, porque Deus é o mesmo e a opinião de Deus é a mesma. O que muda é a opinião do ser humano, embora que para as pessoas não pareça ser tão ruim assim, aos olhos de Deus, aquilo que era errado no passado continua sendo errado hoje. Tem uma Tá certo? coisa, irmão, que é interessante, que acho que os meninos, os bradores estão vivendo mais ou menos essa etapa. Quando eu estava na escola, eu sentia que ali tinha aquela questão, por ser cristão, sempre fui adventista, né? Das pessoas terem sempre festas, sempre bebidas, bebendo com idade nova, assim, sabe? Com 13, 14 anos bebendo, fumando, fazendo um monte de coisa errada. E eu nunca nem tive vontade, nem quis compartilhar daquilo, né? Mas eles falavam, você é careta e tal. Só que hoje você vê, e é interessante, isso não faz uns 10 anos. Você vê a diferença. As pessoas que na época falavam isso, hoje, infelizmente, aí tá querendo sair do vício que se colocaram. Então, a gente tem que tomar cuidado com as atitudes que a gente toma desde cedo, desde a nossa juventude, quando a gente é adolescente, juvenil, porque hoje o que a gente faz vai acarretar muitas coisas futuramente. O pecado é isso. Satanás te tenta, e quando você cai, ele te julga. Então, ele não é seu amigo. Esses amigos não são seus amigos. Verdade, sim, verdade. Muito bem, é isso mesmo. A minha vida também, eu posso dizer, foi assim, eu me batizei já com 40 e poucos anos, ouvi todo o meio dessa malandragem e tudo, e muitos me falavam isso também para mim. Hoje, com 62 anos, pouquíssimos dos meus amigos estão bem, estão vivos, e alguns que estão vivos, a gente vê o que a droga, o que a bebida, o cigarro, de uma maneira geral, fez com eles. Eles estão acabados, a idade deles parece ser muito maiores, além dos problemas com a saúde que eles têm. Mas, infelizmente, nem eu, nem eles, na época, a gente via esse resultado. Hoje eu vejo. Então, hoje, olhando para mim, graças a Deus, eu posso agradecer a Deus, né, de não ter seguido os conselhos deles. Então, hoje eu sofro menos, não é que não sofre. Nós, por mais que nós nos cuidemos nesse mundo de pecado, a gente sofre, mas você pode sofrer menos. Então, quanto mais vocês, desde novinho, começarem a se cuidar agora, lá na frente vocês terão uma vida melhor, pode ter certeza disso, nunca se esqueça. E é o que a gente sempre ouve também, às vezes as pessoas falam, eu não vou para a igreja, principalmente para os meninos aí, para as meninas, para os jovens, eu não vou para a igreja porque a igreja não pode isso, não pode ser aquilo, tudo é proibido, não é? E é difícil realmente andar na contramão. Mas, na verdade, essas coisas, os conselhos que Deus nos dá na igreja, que a gente não deve praticar, não são proibições. A gente precisa entender isso aí como se fosse proteção. Ao contrário de ser uma proibição, é uma proteção, né? Porque aqueles que querem sair, não acontece nada. Se eles quiserem sair da igreja, saem de um dia para a noite. E nós temos muitos jovens, muitos exemplos já na nossa igreja aí, de muitos jovens que saíram, e se eles quisessem voltar amanhã, da mesma forma que eles decidiram sair, eles não conseguem. Não conseguem se desvencilhar, se livrar dos vícios ou dos costumes, até às vezes dos trabalhos, algumas coisas que eles fazem, eles não conseguem se desvencilhar do dia para a noite quando conseguiram sair para a igreja. Então é bom sempre pensar antes, porque a volta é muito mais difícil. Tá certo? Algo para acrescentar? É isso mesmo. Tem a sexta aí, né? A sexta pergunta. Podemos ir para frente, então? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui 1 João 2, de 1 a 6, vocês prestem bem atenção e acompanhem aí. Opa, a Duda levantou a mão aí. O que foi, Duda? Diga aí, abre o áudio. Diga, Tá Duda. conseguindo falar? Acho que ela não tá conseguindo. Tá conseguindo falar, Duda? Acho que não, né? Para mim, o áudio dela tá. Agora Tá abriu. aberto. Já está aberto aqui, 1 João 2, de 1 a Ela 6. quer ler? Ela vai ler. É isso? Ah, então tá bom, pode ler, Duda. É de 1 a 6, né? 1 João 2, de 1 a 6, e aí os demais vão acompanhando, porque aí as respostas já vêm aí, ó.
Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Bem, então aí, como é que podemos nos libertar do pecado e conseguir obedecer aos mandamentos? Então, apesar de já nascermos com a natureza pecaminosa, ou vontade de fazer as coisas que a gente não gosta, ou que a gente gosta, mas é coisa errada, como é que a gente consegue levar uma vida melhor de acordo com a vontade de Deus? Então, tá aí, né? João escreveu, né, que se nós pecarmos, aliás, João diz assim, que é para a gente não pecar. Mas se nós pecarmos, temos o quê, queridos? Temos um? Aí pode abrir e responder aí. Temos um? Advogado. Advogado. Temos um advogado, exatamente. Temos um advogado junto ao Pai. E aí diz aí, se nós obedecermos aos seus, o quê? Se obedecermos aos seus Mandamentos. Isso, sabemos que conhecemos, então nós provamos, sabemos conhecermos, quer dizer, eu conheço Jesus, mas como é que eu provo que eu conheço Jesus? Obedecendo aos seus mandamentos. E é interessante esse texto seguinte aqui, que é pesado, hein? Para nós, ó. Tem muita gente que diz que conhece Jesus Cristo. Você já ouviu falar, eu sei quem é Jesus Cristo, muita gente conhece. Mas a Bíblia está dizendo aí o seguinte, ó, aquele que diz que conhece e não obedece aos seus mandamentos, ele é o quê? É o quê? O que conhece e não obedece, ele é o quê? Mentiroso. Ele é mentiroso, exatamente. Então, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, tudo, mas se não obedece, você está mentindo. Não que ele está mentindo literalmente, porque ele conhece, ele sabe quem é Jesus, mas quando ele não pratica aquilo que Jesus ensinou, ele dá-se como um mentiroso. E diz assim, e vai além de ser mentiroso, não é digno de confiança, porque a verdade não está nele. Tudo que ele for falar, já que ele não obedece, o que ele foi falar não é digno de confiança, porque, na verdade, ele não conhece a palavra de Deus. Eu acho que aí as respostas são essas aí, não é? Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais? Agora, será que eles decoraram, Ayrton? Agora, essa parte aqui do final? Vamos ver, então? Será? Então, vamos lá, Lucinho, faça o teste aí, vamos ver. Ó, nossa lei, ela diz que nós conseguiremos ser justos, bondosos, leal, apenas por um motivo. Qual motivo é esse? E aí, vocês sabem? De que Por maneira? que nós conseguimos ser? De que maneira, exatamente? Guardando os mandamentos? Ó, vamos lá, lê a tela aí, a teladinha. Pela o que nós conseguiremos ser puro, bondosos, leais? Graça de Deus. Apenas pela graça de Deus. Então, nós não Amém. merecemos, né? Nós temos a graça de Deus. Olha como nós somos pessoas abençoadas, né? Amém, é isso mesmo. Veja que, apesar de nós sermos fracos, pecadores, já nascemos com essa tendência, a graça de Deus, ela nos permite nos tornarmos perfeitos por causa da graça dele, por causa do amor dele, não pela nossa bondade. Não é verdade? Exatamente. Então, o que fica, então, para nós na lição de hoje é o seguinte, que devemos o quê? Apesar de todos os problemas, apesar de que as pessoas
que as pessoas dizem por aí que não é bem assim, que o mundo está diferente, que hoje é muito normal, essas coisas, nós temos que ver o seguinte, será que é normal mesmo? O que é que Deus diz? Né? Sempre busque o assim diz o Senhor. Antes de ouvir o que as pessoas dizem, ouça o que Deus está dizendo. Porque se Deus disser o contrário, é aquilo que é o certo. Tá certo? E aí, qual que é a sua decisão? Qual que é a sua decisão? Pela graça de Deus, você vai cumprir os 10 mandamentos? Sim ou não? Escreve no chat aí, pessoal, no bate-papo. Quero ver vocês. Pela graça de Deus, vocês vão procurar cumprir os 10 mandamentos? Escreve aí no... A Duda tinha falado, irmão, pra gente encerrar. A Duda... Estão falando sim aí no chat, todo mundo. A Duda tinha falado no começo que ela sabia de cor os 10 mandamentos. Queria saber se a Duda podia falar pra gente aí, Duda. Vamos Quer lá, cantar? Dudinha. Pode ser cantado, se você quiser. Pode ser cantado? Pode. Na verdade, Wilson, antes da Duda falar, pode falar. a classe toda de companheiros toda? sabe os 10 mandamentos. Ah, então vai ser todo mundo, Fabinho. Glória a Deus. Só se for todo mundo junto, né? Pode cantar todo mundo junto, então, aí, os 10 mandamentos. Porque a minha música é diferente da deles. Eu conheço outra. Ah, é? Então fala você aí, Dudinha, rapidinho, então. A minha é do Daniel Lud, que é Êxodo 20. Aí vai falando 10 mandamentos pra gente rapidinho pra gente encerrar. Vai, pode falar. Não terei outros deuses diante de mim, não farei para mim imagem de esculturas, não direi o nome do Senhor em vão, lembrarei do sábado para guardá-lo, honrarei meu pai e minha mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Muito bem. Oh, glória a Deus. Parabéns, Dudinha. Agora é o seguinte, não se esqueçam, às vezes pode acontecer, não é que Deus queira isso, mas se você errar, não se esqueça. Jesus é o seu advogado, vá até ele, peça perdão e siga a sua vida. A graça de Deus está estendida para nós, não continuarmos errando, mas se errarmos, temos Deus temos Jesus Cristo para interceder por nós. Que Deus abençoe vocês, queridos. Muito obrigado aí, Ariel e Wilson, muito obrigado a vocês pela oportunidade, aos desbravadores, com a paciência de vocês. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Antes de fazer oração, não sei quem vai fazer a oração final aí. A gente vai, vamos fazer a oração, depois a gente tem mais uma atividade, mas já quero agradecer, irmão, pelo ter se disponibilizado desde semana passada, irmão. Fez um ótimo estudo, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Obrigado pelo carinho que o irmão tem conosco. Os desbravadores também têm um carinho muito grande. E a gente vai chamar mais vezes, hein, irmão? Porque estudo bom a gente quer repetir. Estou aqui a hora que vocês quiserem, se não tiver numa outra situação, mas estou aqui a hora que vocês precisarem. Para mim é sempre um grande prazer. Vocês sabem disso. Amém. Vou fazer a oração aqui pra gente. Vamos orar. Tirem as coberturas, quem tiver de cobertura, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela essa plena certeza de que nós temos o Senhor como nosso advogado, mas peço, Senhor, que nos ajude para que nós evitemos pecar, que nós continuemos andando nos seus caminhos e, principalmente, seguindo os 10 mandamentos, Senhor. Seja com os desbravadores, abençoe esse restante de reunião, seja com o nosso querido amigo, irmão, ancião, Ayrton também, que o Senhor continue abençoando a vida dele e de sua família. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado.